Lúcio Acosta é o maior craque do futebol brasileiro, né? E eu falo isso com toda a autoridade de alguém que não assiste time nenhum além do meu, né? Eu só assisto o jogo do Fluminense, e claro, eu tô brincando aqui, mas eu realmente acho isso, cara. Eu acho que é impossível qualquer jogador de qualquer outro time do futebol brasileiro jogar mais do que esse argentino. Porque é inacreditável, cara. É inacreditável o que esse moleque tá fazendo desde que ele se tornou titular do Fluminense. Assim, a impressão que a gente tem é que toda bola que chega nele, ele consegue, cara, dar uma enfiada de bola ali no meio da zaga e deixar algum jogador na cara do gol ou em condição de dar uma assistência. Eu fico abismado. É aquele jogador que, porra, a bola chega nele e todo lance ele te encanta, mano. Todo lance tu fica, porra, esse cara joga muito. Que isso? Não esperava, né? Porque assim, é um jogador que ele consegue te arrumar soluções nos lugares mais difíceis, né? E das formas mais valiosas, porque é aquilo, qual que é a zona do campo mais tumultuada, né? Mais difícil de você conseguir jogar e conseguir encontrar espaços? É ali na entrada da área, né? É por isso que todo time quer amplitude, né? A gente fala em jogar pelos cantos, amplitude, porque ali pelo meio, cara, é muito difícil, né? Os times montam o seu sistema defensivo sempre para proteger aquela entrada da área, né? E aí a gente busca sempre formas de, afastar um pouco esse ferrolho defensivo, né, jogando pelos cantos e tal, para no fim das contas arrumar um espacinho mais ali no meio. E o Lúcio Acosta é um jogador que, cara, ele é capaz de o tempo inteiro, consistentemente, receber bolas ali na entrada da área, cara, e conseguir encontrar soluções. Ele pega a bola e mete ali no meio dos zagueiros o tempo todo, assim, de uma rapidez de pensamento, uma genialidade, cara, na capacidade de, encontrar companheiros ali se movimentando e perceber, né, espaços e oportunidades. Assim, é um craque. Claro que vão falar que, mano, você tá maluco. O Arrascaeta ganhou 3 Libertadores e tá aí há anos sendo decisivo e tudo mais, né? Fulano já fez muito mais do que o Lúcio Acosta aqui no Brasil. E claro, né? Claro, assim, o Lúcio Acosta ainda tem que comer muito arroz com feijão para provar que é o melhor jogador do Brasil. Porque eu acho que é diferente você ser o melhor e você provar que é o melhor. Porque para você provar, cara, você tem que realmente fazer, né? Você tem que conquistar, você tem que deixar um legado. Mas eu acho que para você ser é uma coisa meio que subjetiva, assim. Eu consigo olhar o cara jogando hoje dentro de campo e perceber que ele é melhor do que os caras que já fizeram um bando de coisa, mesmo sem ele ter feito ainda. Porque ele joga demais, mano. Ele joga demais. E aqui, assim, eu falo com todo respeito, né? A história desses jogadores e até mesmo no Fluminense. No Fluminense, cara, eu nunca vi, desculpa, mas eu nunca vi um meia, um 10 que me encantasse da forma como o Lúcio Acosta tem me encantado num espaço de tempo tão curto, né? Toda a minha vida como torcedor. Ontem eu até vi, né, no Twitter um perfil famoso falando, não tem nem comparação o Lúcio Acosta com Arias, né? O Lúcio Acosta, ele tá num nível acima do Conca. E aí tinha gente indignada nos comentários, quantos anos você tinha em 2010? Cara, eu tinha 21 anos em 2010, né? Então, assim, já via futebol pra caralho, já tinha um discernimento, né? Já não era nenhuma criança, né? Sempre fui fanático, adoro o Conca, defendo o Conca até hoje, né? Eu vejo, existe uma parte da torcida completamente imbecil, né? Que
fala que Conca não é ídolo e não sei o quê, e eu sempre defendo Conca, defendo o que ele fez no Fluminense, e o Lúcio Acosta, sem dúvida nenhuma, tem que comer muito arroz com feijão para chegar perto, né, do que o Conca conseguiu construir com a camisa do Fluminense. Mas assim, desculpa, ali dentro de campo, né, ali dentro de campo, você vendo o jogo, o Conca nunca jogou mais bola do que o Lúcio Acosta, mano. Nem o Conca de 2010. Desculpa. E o único Conca que dá para comparar com o Lúcio Acosta é o Conca de 2010, né? Vamos lembrar que o Conca de 2010 é consideravelmente diferente ao Conca de 2009, ao Conca de 2008, né? 2010 foi ali um momento ali iluminado, né, do Conca. E desculpa, mano, né? Por mais que ele tenha feito uma temporada inacreditável, mano, ele não jogou mais bola do que essa versão do Lúcio Acosta. Ele não era um jogador que, porra, toda a bola que chega nele encanta, faz uma coisa impressionante. De novo, eu fico abismado, mano, com esse jogador que o Fluminense tem hoje, cara. Com esse craque que o Fluminense tem hoje. Eu até vou fazer um vídeo, cara, sobre grandes meias que eu vi jogar no Fluminense e comparar os estilos com o Lúcio Acosta e mais até pra falar de futebol e falar de jogadores mais antigos e tal, porque eu gosto desse tipo de vídeo, né? Mais até do que fazer comparações. Mas a real é que, cara, nenhum meia no Fluminense me encantou da forma como o Lúcio Acosta tem feito, né? É um craque e eu espero que ele prove que ele é tudo isso, né? Que ele consiga ter conquistas e feitos, né, que ilustrem o nível do futebol que ele tem mostrado aí nos últimos tempos, que é realmente uma coisa alucinante, né? A gente tem que bater palma para a diretoria do Fluminense por conta dessa contratação, né? A diretoria do Fluminense que tem sido muito criticada, né? E por conta de incompetência no mercado de contratações e com justiça, né? Que eu acho que poucas vezes a gente viu tão claramente, né, uma diretoria tão incapaz, cara, de satisfazer necessidades que estão escancaradas, né, para todo mundo ver, faz tempo, e assim, né, nada acontece no mercado de transferências, só fracasso atrás de fracasso. Então assim, é muito clara a incompetência da diretoria nesse momento, nesse aspecto, né, e a diretoria tem sido muito criticada e cobrada por conta disso, com justiça. Mas eu acho que, por outro lado, não tem como também não bater palma, não aplaudir essa contratação do Lúcio Acosta. Porque, assim, os caras, assim, não era um jogador conhecidíssimo, né? Ainda mais aqui no Brasil. Quando ele chega, ninguém esperava que ele ia se tornar o que ele está se tornando, né? Eu lembro de, fazer vídeo aqui nesse canal falando, né, do fracasso do Fluminense na reposição do John Arias, né, que foi na mesma época que o Fluminense contratou o Lúcio Acosta, contratou o Santos Moreno. Se dizia até que o Santos Moreno talvez fosse o substituto do Arias por ser um ponta, né? E eu dizia aqui, né, que o Fluminense tinha falhado em trazer um substituto para o Arias, porque o substituto do Arias não tinha que ser um ponta. O substituto do Arias tinha que ser um protagonista, tinha que ser um craque, tinha que ser o craque do time. E o Fluminense não tinha trazido um novo protagonista, um novo craque. Mas mal sabia eu, né, na minha ingenuidade ali, de que, o Lúcio Acosta era esse craque, era esse protagonista, esse substituto do Arias. E desculpa, mas o Lúcio Acosta, ele é mais jogador do que o Arias, né? E eu não digo isso aqui por despeito, né, em relação ao Arias, que, né, ontem enfrentou o Fluminense com a camisa do Palmeiras. E quem segue esse canal sabe disso, que não é por despeito, porque eu fiz um vídeo aqui, meu último vídeo aí que teve algum sucesso, né, chegou perto aí de 1000 visualizações, foi defendendo o Arias como ídolo do Fluminense, né? Veio um bando de gente aqui me xingar e tudo, né, porque eu tava defendendo o Arias e não fico tão... não tenho esse sentimentalismo todo com jogador de futebol, né, cara? Então não é por despeito que eu falo isso, é porque eu realmente acho, mano, né? O Lúcio Acosta é muito mais jogador do que o Arias, mano. O Arias nunca jogou nesse nível. Nunca jogou nesse nível. Aí vão falar, tá bom, tecnicamente ok, mas fisicamente o Arias muito melhor. Ok, mas eu vou falar também aqui que eu acho que até no aspecto sem bola,
o Lúcio Acosta, ele é subestimado por causa do tamanho dele. Você vê um jogador de 1,60 m, né? E desde o início, né? Porra, o cara tem 1,60 m, como vai jogar no futebol brasileiro com esse físico, com essa competitividade? Porra, sendo craque, né, cara? Mas assim, no sem bola, o Lúcio Acosta, se ele fosse um jogador de 1,70 m, com a mesma produção que ele tem, sendo esse jogador de 1,60 m, né? E aqui eu digo, conseguindo ter sucesso nas mesmas jogadas que ele tem e fracasso nas mesmas jogadas que ele tem fracasso sem bola, ninguém ia falar do tamanho dele, porque ele consegue roubar bolas, ele consegue ajudar na pressão, né? Ele consegue, cara, ele bate, ele faz faltas, ele usa o corpo dele que ele tem mesmo sendo pequeno, né? Ele consegue sim ser um jogador que mantém a dinâmica do time no jogo sem bola, né? Ele não é essa coisa aí de que, porra, só serve com a bola e sem ela é um nada. Não é verdade. Quem assiste os jogos sabe do que eu estou falando. Então, assim, é isso. Esse vídeo eu fiz só para puxar o saco do Lúcio Acosta, porque ele tá merecendo demais, né? Ontem, em 45 minutos, ele fez ali um salseiro na defesa do Palmeiras, né? Vamos torcer muito, rezar para que essa lesão dele não tenha sido nada grave, né? O Fluminense perdeu ontem, mas uma atuação que não deixa torcedor nenhum desesperançoso, né, para o futuro. Eu acho que assim tá muito claro que esse time tá muito bem ajustado, né? E até a frustração do torcedor com a falta de contratações vem muito disso, né? Porque a gente vê que a gente está com um time que está pronto para ser campeão. A gente precisa de duas peças, né? Do zagueiro e do centroavante. Eu falava aqui mais no início do ano que achava que o Fluminense tinha condição de dar um salto, de ser um time esse ano para brigar o tempo todo ali no G4, né? Mas que precisava desses reforços. E cara, para mim hoje tá ficando claro que sem os reforços esse time é capaz de dar esse salto e brigar o campeonato inteiro no G4. Eu acho que com os reforços esse time tem condição de lutar pelo título, que era algo que eu não imaginava logo ali no comecinho do ano. Lógico que ainda tem muita água para rolar no ano, muita coisa para acontecer, mas é assim que eu vejo as coisas hoje. O time realmente está se mostrando muito competitivo, muito ajustado, todo mundo jogando bem. Porra, cara, né? Eu acho que o maior exemplo de como esse time tá bom é que até o Guga tá jogando bola. Até o Guga tá jogando bem. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento, né? E para aproveitar esse momento, não adianta. Tem que conseguir resolver as deficiências claras do elenco, né? Essa zaga, nossa, ontem a dupla de zaga fez uma atuação muito ruim, para variar o Freitas, uma atuação tenebrosa, né? Tenebrosa, e assim, se dá para criticar alguma coisa no trabalho do Zubeldia, cara, esse lugar cativo do Freitas, né? Porque se no ano passado talvez isso se justificasse de alguma forma, e eu consigo com boa vontade ver justificativa no ano passado do Freitas, em que ele tinha sim alguns momentos em que ele mostrava qualidades e conseguia fazer bons jogos, esse ano não dá, mano, né? Poucas vezes, eu acho que eu nunca vi um início tão ruim de um zagueiro com a camisa do Fluminense como esse início de temporada do Freitas esse ano, mano. Então assim, por mais que as outras opções também sejam ruins, pior do que o Freitas eu acho difícil nesse momento. Mas enfim, é isso, galera. Vamos apreciar aí, enquanto a gente pode, um craque desse nível no nosso time, né? E vamos pra cima, né? Saudações tricolores. Grande abraço, galera. Valeu!